Boa noite, irmãos, boa noite, irmãs. Estamos na hora do culto, mas infelizmente não estamos em culto ainda. Continuamos então com as nossas devocionais, voltadas especialmente nessa semana que terminamos o mês de outubro e iniciaremos o mês de novembro, já final do ano, mas especialmente no dia 31 de outubro nós comemoraremos o Dia da Reforma Protestante. Não o Halloween, mas sim o Dia da Reforma. Uma data tão importante para nós, Igreja Presbiteriana do Brasil, Igreja Evangélica e Reformada. Bem, continuando com as nossas devocionais então, vamos continuar a refletir com você sobre o tema Os 5 somente. Já vimos 2, somente pela graça e somente pela fé. Hoje veremos mais 2. Somente pelas Escrituras. Somente pelas Escrituras Sagradas temos uma regra de fé confiável, inerrante e segura para conhecer a Deus e a vida que agrada a Deus, bem como a nossa salvação, o plano da nossa salvação. Infelizmente, hoje encontramos igrejas guiadas não pela Bíblia, mas pela cultura. Usam técnicas terapêuticas, estratégias de marketing, estando no mesmo ritmo do mundo, dando mais voz ao entretenimento do que a palavra de Deus. Há pastores que negligenciam a supervisão do culto, por exemplo, coisa que lhes compete fazer, permitindo coisas estranhas na adoração ao Deus revelado na Bíblia Sagrada. Negligenciam, inclusive, o conteúdo doutrinário da música tocada na igreja em louvor a Deus. À medida que a autoridade das Sagradas Escrituras for abandonada na prática, permitindo que suas verdades se enfraqueçam na consciência dos cristãos, e que suas doutrinas percam sua proeminência, a igreja irá cada vez mais se esvaziar. Esvaziar não de pessoas, mas da integridade, da autoridade moral e do discernimento espiritual. Que perigo, que perigo! Em lugar de adaptar a fé cristã para satisfazer as necessidades sentidas pelos consumidores religiosos, devemos proclamar as Escrituras como medida única da fé e da prática cristã, como única proclamação da verdade salvadora. A verdade bíblica é indispensável para a compreensão, o cuidado e a disciplina de toda e qualquer igreja que se diz cristã. As Escrituras devem nos levar além de nossas necessidades percebidas para as nossas necessidades reais, verdadeiras, e libertar-nos do hábito de nos enxergar por meio de imagens sedutoras, dos clichês religiosos, das promessas e prioridades da cultura secular. A própria obra do Espírito Santo, na experiência pessoal do cristão, não pode ser desvinculada das Sagradas Escrituras. O Espírito Santo não fala em formas que independem ou contrariam as Sagradas Escrituras. Nós, descendentes da Reforma, reafirmamos as Sagradas Escrituras como inerrantes, fonte única de revelação divina, única para nos ensinar a viver e a praticar a fé. A Bíblia, sozinha, ensina tudo o que é necessário para a nossa salvação do pecado e o perdão, ou melhor, o padrão pelo qual todo comportamento cristão deve ser avaliado. O perdão alcançado pela obra de Cristo Jesus. É as Sagradas Escrituras que nos revelam. Nós, descendentes da Reforma, negamos que qualquer credo, concílio ou indivíduo
possa substituir, possa retirar ou possa acrescentar algo à fé cristã além do que está exposto na Bíblia Sagrada. Somente pelas Escrituras temos uma regra de fé e prática procedentes de Deus. Também, somente por Cristo. Somente por Cristo somos salvos. Ao longo da história da igreja cristã, é fácil encontrarmos várias tentativas de obra salvadora, mas não colocada totalmente em Cristo Jesus. Muito pelo contrário. Tentativa de colocar Cristo e mais alguma coisa. A natureza humana não se sente muito confortável em não ter autonomia ou algum mérito em sua própria salvação. E tenta porque tenta acrescentar alguma coisa à pessoa e à obra de Cristo Jesus. Então, para ser salvo, é preciso Cristo e mais as penitências, Cristo e mais o dízimo, Cristo e mais atividades religiosas. Os diversos complementos que o ser humano acrescenta a Cristo não mudam a realidade. Somos inteiramente dependentes de Jesus para a nossa salvação. O ensino bíblico é muito claro, queridos. Nossa salvação depende única e inteiramente da pessoa e da obra do Senhor Jesus Cristo. Obra essa realizada em nosso lugar na cruz do Calvário. Ele foi o nosso substituto. Ele recebeu uma morte que era nossa, para que por ele, através dele, tivéssemos perdão e vida eterna. Nada há que possamos fazer para obter a nossa salvação. E só a recebemos porque Cristo fez por nós tudo o que era necessário para a nossa salvação. Ele é o Salvador. Até mesmo a fé que nós temos ou nos apropriamos para a salvação é fruto da graça de Deus que nos é dada. Somos inteiramente dependentes do Senhor Jesus Cristo, do Salvador Jesus Cristo. Infelizmente, há aqueles que secularizam a fé cristã a ponto de confundir fé com a cultura social, com o que se aprova ou desaprova neste tempo social. O resultado é uma perda de valores absolutos, um individualismo permissivo, a substituição da santidade pela permissividade, do arrependimento por uma mera recuperação, a substituição da fé pelo sentimento ou sentimentalismo, da providência de Deus pelo acaso e da esperança duradoura pela gratificação imediata. Deslocaram assim a Cristo e sua obra na cruz do centro para a periferia e colocaram outras coisas no centro da fé cristã. Nós, descendentes da Reforma, reafirmamos que nossa salvação é realizada unicamente pela obra meritória e expiratória de Cristo Jesus. A vida de Cristo Jesus sem pecado e a sua expiação por si só são suficientes para a nossa justificação, para a nossa reconciliação com o Pai, para a nossa salvação. Nós, descendentes da Reforma, negamos que o verdadeiro Evangelho esteja sendo pregado se a obra substitutiva de Cristo não estiver sendo declarada e a fé em Cristo e em sua obra não estiver sendo invocada. Se não for assim, não é o verdadeiro Evangelho. Porque é somente por Cristo Jesus. Minha oração é para que o Senhor esteja à tua frente para indicar-te o caminho certo. O Senhor esteja ao teu lado para abrigar-te em seus braços e para proteger-te. O Senhor esteja abaixo de ti para te acolher quando caíres e para livrar-te do laço.
o Senhor esteja em ti para consolar-te quando estiveres triste. O Senhor esteja ao teu redor para defender-te quando outros te atacarem. Minha oração é para que o Senhor esteja acima de ti, para te abençoar. Assim te abençoe o Deus misericordioso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém e amém. Que Deus te abençoe, Deus abençoe sua casa, sua família, e nossa próxima meditação será no culto, onde lembraremos o último ponto, o último pilar da Reforma Protestante. Fique então com Deus, um abraço e até nosso próximo encontro, ou na devocional ou nos cultos presenciais, domingo de manhã e domingo à noite. Até lá, se Deus quiser.